Olá, pessoal, todos bem? Voltei aqui para conversar com vocês hoje sobre um tema muito polêmico, porque surgem sempre muitas dúvidas quando a gente fala de retração gengival. E aí, qual que é o tratamento numa retração gengival? Eu posso colocar resina? A dúvida de muita gente quando vê meus vídeos é: mas Deus, o que eu faço quando eu não coloco a resina? Porque meu paciente só tem condição de pôr resina. Vamos falar sobre o enxerto na raiz e também sobre quando a gente vai controlar esse paciente. Então, esse vídeo é muito importante e sempre tem muito questionamento nas minhas redes sociais sobre essa temática. Vamos lá, então? Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho das retrações gengivais, né? É uma síndrome aí mundial, tá todo mundo com retração gengival, conhece alguém que tem. E quando esse paciente vai ao dentista procurar a solução do seu problema, a dúvida do dentista é: meu Deus, quando que eu indico que esse paciente precisa operar? Quando que eu digo que esse paciente precisa restaurar? Será que tem casos que a gente realmente restaura essa raiz? E quando que eu falo assim: paciente, fique tranquilo que nós vamos apenas acompanhar? Então são essas três situações que hoje nessa aula eu quero que vocês entendam, para quando o paciente chegar na cadeira de vocês, vocês terem a compreensão de indicar o plano de tratamento correto, ok? Coloquei aqui mais algo que eu julgo ser muito importante para o entendimento de todo mundo, que é entender um pouco as consequências de ter retração na boca. Por muito tempo, a retração gengival ela foi considerada só um achado clínico. Você olhava uma retração na boca de um paciente e fazia assim, ó: opa, paciente, tá tudo bem, vamos controlar, porque muitas vezes a gente nem sabia o que fazer. Mas existem muitas consequências de se ter uma retração, inclusive uma delas é a perda dentária. Uma consequência muito forte que muitos procuram é a dor, uma dor de sensibilidade. Eu tenho um paciente que chega e fala para mim que precisa ligar a água quente junto com a água fria para conseguir escovar os dentes, porque dói muito essas retrações, tem muita sensibilidade. Inflamação. Muitas pessoas têm o halo inflamado ao redor dessas retrações, o que dificulta a higienização e, consequentemente, essas retrações aumentam ainda mais. Outro ponto eu falei de dor, né? Muita gente tem dor, mas muita gente tem uma dor mais específica que é só essa sensibilidade radicular. Toca uma escova de dente ali e sente uma dor muito grande. E aí o que acontece? O cérebro acaba recebendo a informação de que ali dói muito, o paciente acaba pulando os dentes que têm retração, ali ocorre um acúmulo maior de placa bacteriana e essa retração acaba aumentando. Então é uma outra consequência muito danosa para o nosso periodonto. Acúmulo de placa. Por quê, gente? Quando a gente não tem a gengiva de proteção, a gengiva ela recebe o nome de periodonto de proteção. Ela tá ali para abraçar o dente, para proteger o dente. Uma vez que a gente perdeu essa gengiva, ela está desprotegida. Ela estando desprotegida, a gente acaba machucando muito quando vai escovar. Dói, porque não tem mais aquela queratina que protege. A gente já está quase em mucosa e mucosa é muito inervada. Então, consequentemente, se acumula muita placa, como eu já falei anteriormente. Um outro ponto que muita gente se queixa é o comprometimento estético. Você concorda comigo que quando uma gengiva, no caso dos dentes superiores, elas sobem, você está criando um dente, você está transformando esse dente em um dente muito maior? Então, esteticamente falando, a pessoa que tem um sorriso alto, ela vai dar um sorrisão, ela sente que os dentes dela estão ficando muito grandes. E aí é uma consequência muito séria, porque uma vez que esse dente apresenta, né, todo esse tamanho, a gente realmente precisa fazer um plano de tratamento adequado para esse tipo de situação. E por fim, e assim, uma boa, não diria a maior parte da população, mas uma boa parte da população tem retração gengival e é assintomática, não sente nada.
Eu diria que esses são um dos piores pacientes, porque essa pessoa, quando ela chega no dentista, é porque a coisa está muito feia, é porque a retração já está muito grande. Retrações pequenas doem mais do que retrações grandes. Por quê? Porque as retrações grandes, praticamente a raiz, que é toda porosa, na anatomia, pensando na anatomia, ela é toda porosa. Quando essa raiz já está exposta há muito tempo, praticamente os túbulos dentinários já obliteraram ali. Então a pessoa acaba não sentindo tanta dor quanto em uma retração pequenininha. E aí, gente, que ela não procura mesmo. Então, para mim, esse é um dos piores pacientes, porque é difícil ele entender que ele precisa salvar esse dente, entender que ele precisa de um procedimento, ok? Joia. Sabendo de tudo isso, eu sempre tento conversar com o meu paciente da forma mais didática possível, para que, se eu estivesse no lugar dele, eu pudesse entender o que ele está falando, sendo leiga ali, né? Então eu fiz um protocolo, isso é totalmente by Lívia, um protocolo clínico que eu já aplico há muito tempo, de quando o paciente chega na cadeira e você vê que ele tem retração, você vai fazer 3 perguntinhas, perguntas básicas. Acompanhe comigo no slide. A primeira delas é: paciente, você sente dor nessas retrações? Se o paciente disser que não dói, eu vou para a próxima pergunta. Paciente, você sente que essas retrações te incomodam esteticamente? Você acha que é feio? Quando você dá um sorriso, você sente que o seu dente está muito grande, isso te incomoda? Mesmo que ninguém veja, você olhando no espelho, te incomoda? Se a resposta for não, eu vou para a próxima pergunta. A terceira pergunta, eu faço e eu mesma respondo. Lívia, olhando essa retração, a falta de gengiva está causando algum dano para o tecido? Ou seja, está inflamando ali, está acumulando muita placa, está cariando essa raiz, está faltando gengiva a ponto de que daqui a pouco não tem mais proteção nesse dente. Então, nesse momento, a resposta, quem tem que dar é o próprio dentista. Se a resposta for não para as 3 perguntas, eu posso tranquilamente falar para esse paciente que nós vamos preservar, nós vamos acompanhar as retrações dele. E, gente, eu faço esse acompanhamento de 6 em 6 meses. Eu sempre faço uma analogia com os pacientes que têm muitas pintinhas pelo corpo e precisam ir para uma dermatologista fazer o mapeamento dessas pintas. O que a dermatologista faz? Com os seus instrumentais específicos, ela mede o tamanho daquela pinta, uma pinta que pode vir a ter uma malignidade no futuro. Ela mede. 6 meses depois ou 1 ano depois, ela pede para esse paciente voltar para ela ver se o tamanho está estacionado ou se aumentou. Esse meu preservar é isso. Eu venho, eu peço para os meus pacientes, eu faço essa medida dos meus pacientes, faço o periograma, já falei sobre o periograma no meu último vídeo postado. Então, no meu periograma eu meço essas retrações e peço para ele voltar em 6 meses. Se elas estiverem estacionadas, a causa removida, está tudo certo, eu só vou acompanhando. Caso haja um aumento discrepante de um semestre para o outro, aí a gente já pensa numa abordagem de tratamento, que é o que eu vou conversar com vocês daqui a pouco, ok? Joia, voltando aos 3 questionamentos. E se o paciente falar para mim que dói? O que eu faço? Poxa, eu não consigo tomar um sorvete, uma água gelada que dói, doutora. Qual é a alternativa para esse paciente? Quando eu tenho uma retração gengival e dói, gente, praticamente de forma unânime, nós precisamos operar. Nós precisamos fazer um enxerto de tecido conjuntivo sobre essa raiz, com a técnica que nós vamos definir, com o planejamento que nós vamos definir, mas são pacientes cirúrgicos. Jamais nessas retrações nós vamos pensar em colocar resina em cima da raiz. Primeiro, porque não tem adesividade, ela vai viver caindo. Segundo, porque eu vou fazer um sobrecontorno, eu vou fazer uma barriguinha nessa minha raiz. E lá
embaixo, né, ou em cima, falando dos superiores, onde eu tiver a interface resina-gengiva, ali vai acumular placa e essa minha retração vai aumentar, ok? Só que observem que ali nós temos um asterisco. Esse asterisco me leva para um protocolo de hipersensibilidade, que vai ser o tema da minha próxima aula, porque muita gente me pergunta. Doutora Lívia, no momento meu paciente não pode operar. Ele está diabético descompensado, a paciente está grávida, o paciente está sem dinheiro, o paciente está fazendo uso de Rocutan, algum motivo que inviabilize a minha cirurgia, eu posso propor o protocolo de hipersensibilidade. E digo mais, para os próprios pacientes que vão fazer a minha cirurgia, eles têm tanta dor que até chegar ao ponto da cirurgia eu ainda assim prescrevo, faço, indico esse protocolo de hipersensibilidade, porque alivia muito para esse paciente aguentar até a gente fazer a cobertura gengival dessas raízes expostas. Mas esse é tema para uma outra aula, uma próxima aula que eu vou conversar com vocês de como funciona esse protocolo de hipersensibilidade. Aqui hoje o objetivo é a gente conversar que se você estiver sentindo dor nessa sua retração, que o ideal é se submeter à cirurgia periodontal de recobrimento quando ela estiver com a previsibilidade correta, tá? Porque nem todos os casos também a gente consegue fazer o enxerto. Casos, por exemplo, em que o paciente perdeu muito osso na interproximal, a previsibilidade cai demais, tá? Antiestético, gente, se a pessoa está reclamando que o dente está muito grande, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa se não for a cirurgia? Você concorda comigo que você precisa fazer com que essa gengiva volte na posição original? Então, de fato, não há outra alternativa a não ser operar. E, por fim, a última pergunta é aquela que o dentista faz para ele mesmo. Poxa, tá causando dano no tecido? Tá inflamando demais. Se tiver inflamando demais a região, é um super motivo para ter que operar, mas antes a gente precisa raspar e depois operar. Não, o dano que eu estou observando ali é que eu estou vendo cavidade, eu estou vendo lesão cervical não cariosa. O que eu faço quando eu vejo uma retração associada a uma lesão cervical não cariosa? Aí sim é o único momento que a resina vai ver um pouquinho, a raiz vai ver um pouquinho de resina, que é em casos em que tem a lesão cervical não cariosa associado a uma retração gengival. Aí o tratamento é restaura e opera. Mas sobre isso eu vou dar mais detalhes daqui a pouco para vocês, certo? Então, se você tem muita dificuldade em definir o que fazer, o que o seu paciente pode fazer, qual que é o próximo passo quando você detectar uma retração gengival, tente responder essas 3 perguntas que você vai conseguir orientar melhor o seu paciente para o próximo passo. Mesmo que você não faça a cirurgia de enxerto, sabendo esses 3 questionamentos, você consegue indicar ele para o profissional ideal. E com certeza o paciente vai confiar muito em você, porque ele não ficou abandonado, ok? Então vamos lá, vamos falar daquela temática que todo mundo pergunta sobre resina em raiz. Eu acabei de afirmar que o único caso em que a gente coloca resina na raiz, e não é nem toda a raiz, é pequena parte dela, é em casos igual nessa fotografia, né, que eu estou colocando aqui para vocês, que é de lesão cervical não cariosa. Nesse caso aqui, uma bifração, às vezes associada a uma abrasão, ou seja, perdeu o tecido mineral da coroa e da raiz. E aí eu digo para vocês, o único caso que se restaura recessões são em casos de perda de tecido dentário acima de 0,5 milímetros. Então aqueles muito rasinhos eu acabo não restaurando, porque não vai parar, tá? Imagina então aqueles que não tem nenhuma perda de tecido mineral e você põe aquela resina fazendo aquele sobrecontorno. Isso está absolutamente errado. E o que vocês precisam entender é que essa resina ela não vai se estender até o final da retração, muito pelo contrário, a resina vai apenas 1 milímetro acima da junção cimento-esmalte, né, no caso dos dentes superiores. Então ela termina em bisel e termina em 0
um pouquinho acima da junção semente-esmalte, ou seja, a resina foi feita para cobrir a perda de tecido mineral da coroa. Na raiz, a gente acaba estendendo apenas 1 milímetro acima da junção semente-esmalte. Esse desenho eu acho que ajuda muito a entender. Esse desenho é feito pelo meu amigo Guilherme Moreira, da Ectopério. Ele me cedeu essas imagens porque eu acho ela extremamente ilustrativa. Aqui nós temos um dente, vendo ele de lado, a gente consegue ver ali o defeito, né, da lesão cervical não cariosa. Conseguem ver também que parte está na coroa dessa perda de tecido mineral, parte na raiz. E observem que em azul é a resina. Ou seja, a resina vai reabilitar a parte coronária e só vai se estender até 1 milímetro da porção radicular. Aquela outra parte toda, quem vai entrar e fazer a função é o enxerto, ok? Algo que é muito importante, vocês estão vendo essa linhazinha vermelha que eu coloquei aí, é que no momento em que a gente está fazendo essa restauração, ou no momento do preparo básico da limpeza ali na região, previamente da cirurgia, a gente acaba tentando amenizar essa anatomia, né, esse degrau que a bifração fez. Então a gente faz ali uma odontoplastia dessa região para eliminar essa quina. Então, quando a gente faz essa odontoplastia, o tecido biológico ele é tão incrível que às vezes essa gengiva até acomoda um pouquinho mais ali na raiz e a gente fala, nossa, a gengiva cresceu, né? Na verdade, esse é um fenômeno da odontologia de anos e anos atrás, que quando a gente adequa a região, a gente consegue ver uma melhora do tecido, e nada mais é do que uma readequação do tecido. Então, tirar essa quina ali é muito importante. E aí, depois, a gente que tirou essa quina, a gente vem com o enxerto ali sobre essa raiz, ok? Então, o papel da resina é solamente esse, não nada mais. Não me estenda esse azulzinho aí que eu coloquei até o final daquela cavidade. Quem vai preencher aquele espaço é o enxerto de tecido conjuntivo. E aí, para finalizar essa aula, eu trouxe aqui uma tabela que eu tirei de um artigo da professora Ana Cecília Aranha, que eu gosto muito, de 2022, que fala muito sobre, e dá uma introduçãozinha na minha próxima aula, que é o protocolo de sensibilidade, mas eu acho que é um guia muito interessante para você que está um pouco perdido quando o paciente aparece com as retrações gengivais, com ou sem lesão cervical não cariosa. E eu vou destrinchar né, essa tabelinha aqui, esse esqueminha com vocês. Então vamos lá. Pacientes com lesão cervical não cariosa maiores do que 0,5 milímetros de profundidade, sem recessão, nós vamos restaurar. Vou ter que parar um pouquinho, isso aqui apareceu um quadradinho aqui, tá? Tá vendo tudo? Então, vamos lá. Lesões cervicais não cariosas com uma profundidade maior do que 0,5 milímetros, mas que não apresentam recessão, nós vamos restaurar. Lembra que eu falei? Nós temos uma perda de tecido mineral localizada só na coroa, não tem recessão, é mais do que 0,5 milímetros de profundidade, então tranquilamente a gente pode restaurar. Lesão cervical não cariosa, maior do que 0,5 milímetros, mas agora, além da lesão cervical não cariosa profunda, eu também tenho recessão. É o caso que eu falei anteriormente no outro slide. Nós vamos restaurar até 1 milímetro acima da junção semente-esmalte e depois nós vamos recobrir com a cirurgia de enxerto. Lesões cervicais não cariosas, agora menos do que 0,5 milímetros de profundidade, muito rasinha e com recessão, ficou fácil. Eu já sei que rasas, perda de tecido mineral raso eu não faço nada, eu realmente só acompanho, e retração eu recubro com a cirurgia de enxerto. Lesão cervical não cariosa, menor do que 0,5 milímetros de profundidade e sem recessão, gente, é o caso clássico de acompanhamento. São aquelas pessoas que às vezes falam que sente assim, né, a hora que coloca a unha, um degrauzinho mínimo ali,
mas não é suficiente para a gente restaurar a região. E como está localizado só na coroa, também não tem por que a gente pensar em uma cirurgia de enxerto nessa ocasião. E aí, quando começa a entrar dor, hipersensibilidade dentinária, sem lesão cervical não cariosa, mas com recessão, lembra que eu falei? Tem recessão, tem enxerto de tecido conjuntivo, tem dor, aquele asterisco que eu coloquei no quadrinho anterior, tem dor, a gente pode fazer previamente a cirurgia de enxerto, o protocolo de hipersensibilidade, que é a próxima aula que eu vou falar com vocês. E por fim, hipersensibilidade dentinária, sem lesão cervical não cariosa e sem recessão, só o protocolo de hipersensibilidade já é incrível, já vai solucionar o problema dessa pessoa, ok? Então é isso, é muita informação, eu sei, apesar de ser uma aula curta, é bastante informação, então veja, reveja várias vezes e aplique isso no seu dia a dia clínico, porque quando eu posto nas minhas redes sociais algo sobre o assunto, gera muita dúvida. Então aqui eu tenho certeza que eu estou sendo muito mais clara, esclarecedora quando surgir essas dúvidas aí no dia a dia clínico de vocês, tá bom? Beijos! Aguarde a próxima, porque a próxima eu vou falar com vocês sobre o protocolo de hipersensibilidade, certo? Até mais!